O que você sabe sobre hipnoterapia? Basicamente é um processo que ativa o seu inconsciente e mantém a consciência distraída. E é por meio dessa técnica que muitas pessoas têm encontrado a solução para diversos problemas emocionais e auxílio no tratamento de doenças. Fique com a gente, o Miscelânea está no ar. E nós recebemos hoje aqui no Miscelânea a hipnóloga e terapeuta Escila Pérez. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bem-vinda. Obrigada. E Escila, por que procurar o tratamento da hipnose? Bom, a hipnose ela ajuda em vários campos, né? Tanto as questões físicas quanto emocionais. Então, as pessoas que estão passando por algum processo de emocional, onde ela precisa estar resolvendo essas situações, a hipnose ela é mais efetiva e ela é mais rápida no tratamento. Isso não dispensa o uso também de psicólogos, de uma terapia convencional, mais tradicional, mas a hipnose ela vem para dar uma ajuda e uma potencializada no tratamento, tanto emocional quanto físico. Certo, e a gente falou aqui na apresentação, né, que você é hipnóloga e terapeuta. Como que essas suas duas funções se interagem no tratamento da hipnoterapia? Então, na verdade, quando eu vou tratar um cliente, eu preciso entender qual que é a necessidade dele. Então, a partir desse ponto, ele precisa entender, porque muitas pessoas vão procurar o tratamento e não sabe direito o que está fazendo com que aquela situação realmente esteja acontecendo na vida dela. Então, através do processo de terapia, onde a gente vai descobrir e conversar, diagnosticar qual é o problema e tratar, sim, efetivamente com a hipnose. Legal. E durante esse processo ali que a pessoa está num sono, né? Não, ele não está dormindo, mas posso dizer que ela está num sono. Isso, no transe. Num transe. Ela tem consciência do que está acontecendo em volta dela? Então, o transe é induzido através de um relaxamento. Então, eu não preciso que a pessoa esteja num transe profundo, ou seja, dormindo profundamente, para que tenha eficácia no tratamento. Muitas pessoas ficam no transe leve e ela tem sim a consciência de tudo que está sendo dito. A partir do momento que ela entra, que eu começo o processo de relaxamento, ela não conversa comigo, então ela fica consciente do que está acontecendo. Algumas pessoas e outras se entregam tanto ao relaxamento, ao processo, que acaba entrando num sono mais profundo, do transe leve profundo. Mas não é essa a ideia, que ela precise necessariamente estar no transe profundo para ter eficácia no tratamento. Legal. E você acha que ainda existe muito preconceito, principalmente por conta aí desses hipnólogos de palco e tal? Você acha que isso ainda se sustenta? Sim, tem muitas pessoas que ainda confundem, quando falam hipnose, já lembra a questão da hipnose de palco, a hipnose de impacto. E existe o preconceito por achar que é uma coisa mística, uma coisa esotérica, até de cunho religioso, e não tem. A hipnose é justamente o tratamento da mente no corpo. Então, a hipnose de palco, ela existe sim, mas é bem diferente da hipnose terapêutica. E quanto tempo dura aproximadamente um tratamento? Normalmente, o tratamento são 5 sessões. Existem casos que precisa de um pouco mais, de repente mais 1 ou 2 sessões. Tem casos de cliente que com 2, 3 sessões já consegue resolver o que está buscando. Nossa, poucas sessões, né? Do tanto Rápido, de benefícios, é um tratamento rápido. Sim, porque a hipnose ela vai tratar a fundo o problema da pessoa, né? Então, por isso que o resultado ele é mais rápido, a eficácia do tratamento. Agora conta pra gente, assim, no seu consultório, quais são os casos mais recorrentes, assim, queria que você mencionasse pra gente aí alguns casos bem-sucedidos lá do consultório. Então, no consultório eu atendo desde crianças que os pais levam por medos, né? Já atendi casos de crianças que têm fobia de cachorro, por exemplo, para ter uma concentração nos estudos, pessoas com depressão, ansiedade, pânico, e questões físicas também, eu já atendo bastante. Então, o leque para o tratamento é imenso. Pessoas que estão buscando uma melhor posicionamento no trabalho, mais foco, concentração no trabalho. Então, o leque é gigante.
Você comentou a questão das crianças. Elas precisam de um acompanhamento dos pais durante as sessões ou não? Então, existem pais que querem participar da sessão, eu não sou contra isso, mas para ter uma sessão bem sucedida, precisa ter a empatia e a confiança com o profissional. E muitas crianças tendem a ficar mais à vontade quando os pais não estão juntos. Né? Todo mundo pensa que é o contrário, né? Mas às vezes a criança quer falar alguma coisa que não vai falar na frente do pai, né? Exatamente. Então, eu prefiro fazer sozinho. De repente, vou fazer uma sessão junto para acompanhar, para ver como é que vai ser. Não tem problema nenhum. Mas a grande maioria dos pais deixam aos meus cuidados, então não tem problema. Que legal. E existe alguma restrição? Tem alguma pessoa que não pode fazer, não é recomendado, algum tipo de problema ou não tem restrição nenhuma? Não tem restrição nenhuma. A partir dos 8 anos de idade eu já consigo tá atendendo. Em uma das sessões eu faço a regressão. Então a regressão sim, eu não faço em grávidas. Não pode ser feito em grávidas porque a gente vai estar trabalhando muitas emoções que pode ser transferido para o feto. Mas, tirando isso, uma grávida que quer ter uma gestação mais tranquila, mais saudável, na hora do parto, ser uma coisa mais tranquila, também a gente trabalha só com os condicionamentos. Você falou da regressão. A regressão, ela é uma vertente dentro do tratamento? Todo mundo que faz hipnose faz a regressão ou não? Como é que funciona? Sim, porque a regressão é o ponto principal para eu estar bloqueando aquela emoção, aquela problemática da pessoa. Então, a hipnose que eu trabalho é a hipnose condicionativa, onde eu coloco novos condicionamentos na mente de uma pessoa dentro daquilo que ela está buscando. Então, não adianta eu trabalhar os condicionamentos sendo que eu não vou na causa do problema. Então, eu só consigo ir na causa do problema com a regressão. E muitos problemas de hoje tá na infância, tá na parte da gestação, que não adianta eu tratar e fazer a regressão e não tratar com os novos condicionamentos, porque eu vou até ali, bloqueio, mas a pessoa vai continuar tendo o mesmo condicionamento. E se eu fizer só os condicionamentos e não tratar a causa, não vai ter o efeito duradouro, porque qualquer emoção pode vir a startar novamente aquele sentimento. Por exemplo, se eu não tenho consciência do que me faz mal ou que pode me deixar triste, como que funciona? Porque eu não vou chegar para você e falar, olha, tal situação me deixa triste. Você consegue identificar quais são esses fatores que podem me entristecer, mesmo eu achando que eu estou bem? Então, a regressão é um ponto importante porque muitas pessoas começam a desenvolver hoje um pânico, uma ansiedade, uma depressão e não sabem de onde veio. Então, a regressão eu vou bloquear essa emoção. Para mim, não é interessante, eu não tenho necessidade de saber aonde foi que começou o problema. Então, eu faço a regressão ano a ano, vou até o momento da concepção, para bloquear todas as emoções e sentimentos negativos que causaram a problemática da pessoa hoje. Eu já tive casos de pessoas com 10 anos com depressão, e a gente fez a regressão e foi visto que com 2 anos de idade foi onde aconteceu o problema que startou isso. Então, eu não tenho necessidade de saber aonde está o problema. Eu vou bloquear todas as emoções. E como que o paciente reage diante disso? Porque ele pode se deparar ali com alguma situação que ele não queria, né? Estava guardada lá. Sim. Como é que ele reage a isso? Acontece então, de se emocionar muito? Existem algumas pessoas que têm a catarse, mas eu fico 45 segundos por ano. É muito rápido, é o tempo, porque como a pessoa está no transe, a mente dela é que vai buscar o que eu preciso. Então, eu fico 45 segundos por ano só para bloquear aquela emoção, tudo que a pessoa viveu naquele ano que possa ter impactado de forma negativa. Então, não dá tempo. Quando a pessoa começa a ter a catarse, eu já mudo de ano e aquele sentimento já passa. E como eu não faço a regressão investigativa, eu não fico perguntando para a pessoa o que ela está sentindo, o que ela está vendo, porque para mim não é interessante. Muitas pessoas fazem, inclusive, a regressão e estão no transe profundo. Na hora que elas acordam, na hora que eu chamo... Hoje a gente fez a regressão, que você lembra nada? Não tem problema. Eu não quero que ela saiba, ou de repente alguma coisa que está muito bem escondido, que aflore aquilo, né? Que não tem essa necessidade. Eu quero tratar. Então, como vai ser feito, ela pode estar no transe profundo que a gente trata do mesmo jeito. Olha que legal. E quanto tempo dura a sessão? Em torno de 1h30, 2 horas. Ah, é longa. Sim, 1h30, 2 horas. Para eu colocar todos os condicionamentos, eu coloco numa média de 60 a 70 novos condicionamentos numa pessoa. Olha. Então, do momento que ela está dormindo, a hora que ela abre os olhos, na hora que ela
pisa no chão, tudo eu vou startando novos comandos, novos condicionamentos. E cada dia, cada sessão, eu faço um exercício diferente para potencializar aquilo, sendo que um deles eu vou estar fazendo a regressão. Legal, muito interessante. Daqui a pouquinho a gente continua. E no próximo bloco tem uma parte aí de mitos e verdades para a gente continuar esclarecendo tudo sobre a hipnose e a hipnoterapia. Não sai daí não, a gente volta já. Voltamos com Miscelânea e estamos recebendo a terapeuta e hipnóloga Escila Pérez. Escila, você comentou que na regressão, muitas das vezes você descobre o que gerou o problema, mas não fala para o paciente. Como que é essa relação do que contar, do que não contar? Então, durante a sessão a gente não conversa, mas a gente bloqueia aquela emoção e aquela vivência. Não tem necessidade da pessoa descobrir qual foi a causa. Porque muitas outras técnicas de terapia vão e buscam para que a pessoa saiba o que aconteceu, qual foi a causa do trauma, da fobia. No caso da hipnose condicionativa, ela não tem essa necessidade, porque eu passo pelos anos bloqueando aquela emoção. Então a pessoa não tem que saber o que ocasionou. O que ela tem que fazer é se tratar e se libertar daquele problema. Resolver as consequências que isso teve, Exatamente. Para a vida dela. Agora a gente vai começar aqui um momento de mitos e verdades, que a gente traz aqui realmente o que as pessoas que estão em casa querem saber. E eu quero começar com a seguinte afirmação, para você me dizer se é verdade ou mentira. O hipnotizado confessa segredos sem querer? Mito. Não. Mito? Mito. Durante o processo da hipnose, quando eu começo o relaxamento, não existe mais a conversa, só eu falo. Então ele fica quieto, onde ele entra em transe, muitas vezes no transe profundo, como eu já falei, e ele não fala mais nada. Então eu não faço perguntas para ele me responder nada. Então ele fica totalmente quietinho, não tem problema. Tem esse medo, né? Ai, se eu falo uma coisa que eu não devia. Né? Exato, tem muita gente que na hora da entrevista pergunta isso, que tem esse receio mesmo de estar passando alguma informação que não quer. Durante a transe, o paciente ele tem alguma ação ou ele fica estático? Então, a maioria fica no estado de relaxamento como se estivesse dormindo mesmo. Então, não tem... Durante a regressão, em alguns casos, a pessoa tem a catarse, que tem aquele sentimento que vem, né, da lembrança, mas são casos isolados. A grande maioria é como se estivesse dormindo mesmo. A pessoa pode não voltar desse estado aí de transe? É mito. Tem perigo não. Não tem. Todos voltam. Alguns ficam com um pouquinho mais de preguiça, porque já tá tão relaxado que às vezes quer ficar um pouquinho mais, mas na hora que eu faço a contagem volta. Isso eu faço atendo crianças. Criança se entrega muito mais, tem uma facilidade de se entregar à sessão. Então demora um pouquinho mais para acordar, mas todos voltam e voltam super bem. O indivíduo, ele é dominado pelo hipnólogo? Não, é mito. É mito. Eu só consigo trabalhar na pessoa o que ela me autoriza. Então, se ela vai buscar a terapia, ela está consciente e ela quer aquela mudança. Então, eu não consigo colocar nada que ela realmente não queira ser trabalhado. Quando o paciente sai desse processo de transe, ele pode não se lembrar de nada do que aconteceu na sessão? Ele tem alguma lembrança ou não? O normal é ele não se lembrar de nada mesmo? Então, depende muito do transe. Então, a pessoa que fica num transe mais leve, ela fica consciente, ela fica ouvindo tudo que eu tô falando. Então, quando ela se entrega mais ao transe, ela entra no profundo, realmente ela não se lembra do que aconteceu. Mas nesse superficial, ela pode ter as lembranças e dizer, gente, hoje nós fizemos a regressão, hoje nós fomos lá no ano tal. Fizemos algum exercício, e ela consegue acompanhar e me dizer depois. Mas a grande maioria entra num transe profundo, de entrega mesmo, e na hora que eu chamo, a pessoa não se lembra da sessão, só vem a sensação boa. Exato. Muitos nem sabem, até normalmente eu fico 1h30 no transe e 10 minutinhos, 5 minutinhos, não. É uma relação de muita confiança, né, Escila? Precisa ter. Até para o sucesso do tratamento, precisa ter esse rapport, né? essa confiança, essa entrega. Há pessoas que não conseguem ser hipnotizadas. Isso é mito ou verdade? Mito. Dentro do que eu trabalho é mito.
Existem pessoas que são um pouquinho mais relutantes, principalmente pessoas que vão com um grau de ansiedade maior para a sessão. Elas têm um pouquinho mais de dificuldade para entrar no transe. Mas até hoje eu não tive nenhum cliente que não recebeu o tratamento por não ter entrado no transe de hipnose. Legal. E na hipnoterapia, a mente pode ser reprogramada? Sim. A ideia é essa. Através desses novos condicionamentos, eu vou trabalhar aquele condicionamento que a pessoa é incômodo para ela, né? Então, eu vou fazer essa reprogramação dentro do que ela está querendo. Tá. Há pessoas que podem mentir durante a sessão, mito ou verdade? Na minha técnica, não, porque a gente não vai ter a conversa, né? Então, se ela for ali na hora da entrevista, ela não estiver realmente dizendo o que ela quer, ela não vai receber o tratamento que ela está buscando. Então, na hipnose tem que ter essa entrega, tem que ter essa confiança. Muitas pessoas, o que acontece é ela não saber o porquê que ela está indo, né? Ela vai descobrir isso durante o processo, que a causa é bem diferente do que ela imaginava antes. E Escila, quem são os profissionais que estão habilitados a desenvolver essa técnica? Né? Para as pessoas que estão assistindo, o que elas devem se atentar na hora de procurar um profissional? Bom, a área médica, existem muitos médicos que já estão atuando com a hipnose. Na área da odontologia, muitos dentistas também colocam para deixar o cliente mais relaxado. Isso é bom, hein? É, bem positivo. Tá lá, ó, extraindo o dente. Muita gente tem medo, né? Até mesmo desses médicos, dentistas, sim. Então ajuda. Sim. E os terapeutas, psicólogos, o ponto principal realmente é você saber a procedência, saber ter relatos de quem já fez o tratamento, de como é a terapia e como é o profissional que vai atender. Então, mas qual que tem que ser a habilitação desse profissional? Eu sou terapeuta e eu fiz o curso no Instituto Brasileiro de Hipnoterapia. Sim. Então não são todos os médicos que estão aptos a isso. Ele Pode tem que fazer o curso. Ele tem que estar fazendo o curso. Esse curso da hipnose para ele conseguir atuar. Até para fazer a programação dos comandos. Existem pessoas diferentes, então você precisa tratar diferente com cada um. Então tem que ter essa sensibilidade, você tem que estar profundo no estudo para conseguir estar atuando. E você mencionou aí algumas vezes, né? Na metodologia que eu trabalho, na técnica que eu trabalho. Existem outras maneiras de tratamento por meio da hipnose que não sejam a condicionativa? Existem outras técnicas que trabalham. A PNL hoje é muito conhecida também, né? A hipnose através da PNL. Mas ela não vai tão a fundo quanto a hipnose condicionativa. Legal. Eu ia perguntar, qual que é a diferença desses dois? Assim, além de ir mais a fundo, o processo é semelhante? O processo da hipnose clínica com a PNL, você conversa, o cliente sim conversa durante o processo. A regressão, ela vai lá, de repente, para saber o que aconteceu, ela é mais investigativa. Então, existem técnicas que são diferentes, sim. Legal, bom, eu adorei, acho que quem está em casa também pode aprender um pouco mais, né, tirar um pouco aí desse preconceito e realmente é um tratamento bem interessante. Não, é muito bom, eu fiquei muito, assim, com vontade de procurar, de ver como funciona. A família nesse caso, ela é importante? Igual você comentou antes que tinha pessoas que não contam para os familiares, né? Mas é importante eu falar para minha família, para eles me ajudarem também? Não, porque quem está buscando melhor é você. Você tem que querer melhorar. Então, assim, às vezes muitas mães me ligam querendo... você atende meu filho. Ele quer? Ele está disposto a isso? Se ele não tiver... A primeira pessoa que tem que se importar com você é você mesma. Então, se você estiver bem, tudo ao teu redor fica bem. As pessoas do seu convívio ficam melhor. Então, o principal foco, quem tem que querer se ajudar é você. Muito obrigada. Escila, você quer deixar suas redes sociais? Eu estou no Instagram e no Face como Escila Pérez. Legal. Bom, Miscelânea vai ficando por aqui. Acompanhe também o nosso trabalho nas nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram, a gente também mostra todos os bastidores. E, é claro, no YouTube, né, Carol? Isso, se inscreva no nosso canal que sempre tem conteúdo novo. O Miscelânea fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.